41 anos. É quanto tempo a franquia Karate Kid levou para chegar nesse momento, menos aquele exato momento em que Jackie Chan e Ralph Macchio aparecem juntos na mesma tela, treinando o mesmo estudante, discutindo sobre o mesmo soco. Pensa, bem nisso, duas versões completamente diferentes de Karate Kid, nascidas em épocas diferentes, com personagens diferentes, com universos que durante décadas pareciam existir em planetas separados, de repente sendo conectados numa única história e não de um jeito forçado, do tipo, é uma multiversão, pode acontecer qualquer coisa, não. Com uma explicação que existe dentro da própria franquia, que faz sentido dentro da lógica desse mundo e que os fãs de carteirinha vão apreciar de um jeito que vai muito além do simples prazer do reconhecimento, Karate Kid. Lendas é um filme que não deveria existir, pelo menos não do jeito que existe. E esse é talvez o fato mais impressionante sobre ele, porque a Sony Pictures passou mais de uma década tentando fazer uma continuação do Karate Kid de 2010. Aquele estrelado por Jaden Smith e Jackie Chan, que arrecadou quase 360 milhões de dólares no mundo inteiro. Roteiristas foram contratados, diretores foram anunciados, Brett Sner foi escolhido para dirigir em 2014 menos e saiu meses depois. A Sony comissionou um novo roteiro, em 2017, Eisner voltou ao projeto e em outubro do mesmo ano. Jackie Chan declarou publicamente que estava insatisfeito com o script. O projeto travou de novo, enquanto isso, algo inesperado acontecia no Netflix. Cobra Kai, uma série que não deveria funcionar, uma continuação da trilogia original com o Ralph. Macchio de meia idade virou um dos fenômenos mais queridos da plataforma. 6 temporadas, um público fiel, um legado renovado. E quando Cobra Kai chegou ao fim em 2025, com a última temporada encerrando a história de Daniel LaRusso e Johnny Lawrence. A Sony percebeu que tinha nas mãos um universo muito maior do que imaginava menos e uma audiência ansiosa para ver onde ele ia parar. Foi nesse contexto que, em setembro de 2022, a produção confirmou que um novo filme estava em desenvolvimento, não mais uma continuação direta do Karate Kid de 2010, não mais um projeto separado, mas algo que ninguém esperava, uma história que conectasse os dois universos de uma vez, colocando Mr. Han e Daniel LaRusso lado a lado pela primeira vez em 40 anos de franquia. Jonathan Entwistle foi anunciado como diretor em novembro de 2023, menos um nome que os fãs mais assíduos de séries britânicas vão reconhecer pelo trabalho em The End of the F*** ing World E. I'm not okay with this. Um bust pela Netflix. Entwistle é um cineasta de personagens jovens em crise, especializado naquele tipo de história onde o humor e a dor andam juntos na mesma cena. Essa escolha, no começo, causou uma certa surpresa em muita gente, mas ao ver o resultado final, a decisão faz muito sentido. O roteiro ficou nas mãos de Rob Lieber. Baseado nos personagens originais, criados por Robert Mark, Kamen para o filme de 1984. Tem um detalhe que ficou muito claro para todo mundo que acompanhou o lançamento desse filme. Esse é o primeiro Karate Kid produzido sem Jerry Weintraub morreu em julho de 2015, menos ele foi o produtor de todos os 4 filmes originais de 1984 a 1994, e foi uma das figuras centrais na construção de tudo o que o Karate Kid representa no cinema americano. Karate Kid Lendas vai para os cinemas com Karen Rosenfeld no lugar dele, e se você passou os últimos anos acompanhando os Jogos Vorazes, vai reconhecer o nome dela como produtora daquela saga. Rosenfeld tem um toque especial para histórias de jovens em transformação, e é difícil não enxergar essa escolha como algo muito consciente por parte da Sony. Voltando um segundo para a escala do que foi construído aqui, Ralph Macchio não aparecia em nenhum filme da franquia, desde o Karate Kid Parte 3 em 1989, 36 anos fora da tela grande como Daniel LaRusso, porque toda a história do personagem depois disso aconteceu no streaming. Em Cobra Kai, para esse filme, ele estava voltando ao cinema. E Jack Chan, que nunca havia dividido cena com Mokikyu no universo do Karate Kid, aparecia agora não só como coadjuvante, mas como co-estrela cotrinador. E numa das melhores surpresas do filme,
como parceiro de comédia, é exatamente aí que Karate Kid Lendas acerta de um jeito que você não necessariamente esperava. Não é só o fanservice, não é só a nostalgia dos dois ícones dividindo o mesmo espaço. É a química entre Chan e Mo-kyu, que, segundo críticos do Variety ao Total Feeling, é genuinamente deliciosa de assistir. Dois personagens com filosofias diferentes, egos ligeiramente inflados e uma missão compartilhada, menos treinar um garoto que claramente tem mais talento do que amadurecimento emocional. Essa combinação funciona às vezes mais do que o filme ao redor deles. O filme chegou nos cinemas americanos em 30 de maio de 2025, estreando em terceiro lugar na bilheteria daquele fim de semana, menos atrás de Lilo e Stitch e Mission Impossible: The Final Reckoning. O resultado de abertura de 21 milhões de dólares ficou abaixo do esperado pelos analistas, que projetavam entre 25 e 30 milhões. A explicação mais razoável para esse resultado foi simples: 6 temporadas de Cobra. Kai acostumaram o público da franquia a consumir Karate Kid no sofá, não na tela grande. A competição com Lilo e Stitch, que disputava o mesmo público familiar, também pesou, mas o filme respirou. A nota do CinemaScore foi o que indica que o público que foi ao cinema gostou muito. A pontuação do público no Rotten Tomatoes chegou perto dos 90% menos, num contraste marcante com 58% da crítica especializada. Ao longo das semanas, o filme foi crescendo internacionalmente, chegando a 117 milhões de dólares em bilheteria mundial, um resultado sólido para um filme de ação familiar. A história de Karate Kid Lendas começa literalmente com o passado, um prólogo ambientado no verão de 1985, menos usando imagens de arquivo do Karate. Kid Part 2 menos mostra o Sr. Miyagi contando ao jovem Daniel LaRusso a origem do karatê da família Miyagi. A explicação é elegante. Um ancestral Miyagi do século XVII acabou chegando à China enquanto pescava no litoral do Japão. A família Han o acolheu, ensinou Kung Fu a ele, e foi esse Kung Fu que ele transformou no Karatê Miyagi ao voltar para Okinawa. É uma manobra de roteiro simples, mas muito bem executada. Ela legitima a conexão entre Mr. Han e Daniel LaRusso dentro da própria lógica da franquia, sem precisar de multiverso, sem precisar de coincidência absurda. As duas linhagens sempre estiveram conectadas, a gente aqui não sabia. O protagonista de tudo isso é Li Fong, vivido por Ben Wong, um jovem ator que você pode conhecer da série American Born Chinese, do Disney+. E é sobrinho neto do Sr. Han. É um prodígio de Kung Fu. E quando sua mãe, a Dra. Fong, interpretada por Mina Wen, aceita um emprego como médica em Nova York, Li precisa deixar tudo o que conhece em Pequim para trás, incluindo o doloroso passado ligado à morte de seu irmão mais velho, Byung, que foi assassinado por um adversário vingativo depois de um torneio. Essa é a ferida no centro do personagem. E ela é imortal porque Karate Kid Lendas, da mesma forma que todos os bons filmes dessa franquia, não é realmente sobre artes marciais. É sobre o que acontece com o jovem quando o trauma paralisa o que deveria fluir naturalmente nele. No caso de Daniel LaRusso, era a sensação de ser o eterno forasteiro. No caso de Li Fong, é o medo de que a força que ele carrega dentro de si seja capaz de destruir aqueles que ama. Ainda tem muito para discutir aqui, menos a produção. O elenco, o que funciona e o que tropeça nesse filme. Mas antes de entrar em tudo isso, é importante entender o peso histórico do que esse filme representa dentro da franquia. 41 anos. 6 filmes. Uma das marcas mais reconhecíveis de toda a história do cinema de ação familiar. E no centro de tudo isso agora, um jovem ator chamado Ben Wong, que chegou a esse set como um praticamente desconhecido e saiu dele com a atenção de Hollywood inteira em cima do seu nome em julho de 2015. Jerry Weintraub morreu num hospital em Palm Springs, Califórnia. Ele tinha 77 anos e com ele foi embora não apenas um dos maiores produtores de Hollywood, foi embora a pessoa que, mais do que qualquer outra, entendia o que o Karate Kid deveria ser, Weintraub. Foi o produtor que bancou o filme original em 1984, quando ninguém
Na Columbia Pictures tinha certeza de que aquela história de um adolescente magricelo e um velho sensei japonês fosse funcionar. Foi ele quem insistiu que John G. Avildsen, menos o mesmo diretor de Rock, menos era o homem certo para contar essa história. Foi ele quem manteve a franquia viva por 4 filmes ao longo de 10 anos. E quando a Sony decidiu reiniciar a saga em 2010, com Jaden Smith e Jackie Chan, foi sob a supervisão dele que essa versão encontrou seu tom e seu coração. A morte de Weintraub deixou um vácuo real, e o projeto do segundo Karate Kid com Jackie Chan ficou à deriva por anos. Não por falta de interesse, mas por falta de direção criativa. Scripts foram escritos e descartados. Breck Eisner entrou, saiu, voltou e o projeto travou de vez. Quando o próprio Jackie Chan declarou publicamente que o roteiro disponível naquela época não estava à altura do que a franquia merecia. Era 2017. E o Karate Kid no cinema havia dormido por 7 anos. O que ressuscitou tudo foi uma série de streaming chamada Cobra Kai. Cobra Kai começou em 2018 no YouTube Premium, numa época em que a plataforma ainda tentava se firmar como produtora de conteúdo original. A série era, no papel, uma aposta arriscada. Revisitar o universo do Karate Kid de 1984 com mesmo Ralph Macchio como Daniel LaRusso, adulto. E transformar o vilão original, Johnny Lawrence, num protagonista de segunda chance. A premissa era boa demais para ignorar o produto. O final foi melhor ainda. E quando o Netflix adquiriu a série na segunda temporada e a expôs para um público global, Cobra Kai virou um fenômeno que ninguém havia previsto. 6 temporadas, mais de 100 episódios, uma audiência fidelíssima que acompanhou Daniel LaRusso e Johnny Lawrence resolverem décadas de ressentimento, enquanto a nova geração de lutadores de karatê de Vale. Tudo surgiam ao redor deles. A 6ª e última temporada foi ao ar no início de 2025 menos, e com ela, a Sony finalmente tinha clareza sobre o que a franquia precisava fazer a seguir. O anúncio de um novo filme veio em setembro de 2022. Quando as filmagens de Cobra Kai ainda estavam em andamento, a produção deixou claro desde o início que esse não seria simplesmente mais um capítulo. Seria uma expansão real do universo, conectando o Karate Kid de 2010 com o legado da trilogia original de Mock-Hugh, uma decisão que, se mal executada, poderia parecer um gesto de marketing vazio, mas que, se bem executada, tinha o potencial de ser algo que os fãs da franquia haviam sonhado por décadas sem nunca imaginar que seria possível. O roteirista escolhido foi Rob Lieber. Lieber não é um nome que domina as manchetes de Hollywood, mas tem um histórico específico que faz muito sentido para esse projeto. Ele escreveu Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day, uma comédia familiar da Disney, com Steve Carell e Jennifer Garner. E também Peter Rabbit 2. São filmes que entendem como crianças e adolescentes funcionam como protagonistas, como os adultos ao redor deles precisam servir a história sem roubá-la e como o humor e o coração precisam coexistir sem que um destrua o outro. Lieber partiu dos personagens originais criados por Robert Mark Kamen, menos os mesmos que definiram o universo. Desde 1984, a sua missão era criar uma história que funcionasse como ponto de entrada para novos espectadores, mas que também recompensasse quem conhecia a franquia por décadas. Essa é uma das tarefas mais difíceis do cinema moderno. E o roteiro que ele entregou faz isso com uma elegância que, honestamente, é mais impressionante do que boa parte da crítica especializada deu crédito. A escolha do diretor foi a parte mais surpreendente de todo. O processo de desenvolvimento. Jonathan Entwistle é um cineasta britânico cuja carreira, até então, havia se construído quase inteiramente dentro do universo do streaming. The End of Death, In-World, a série da Netflix baseada nos quadrinhos de Charles Forsman. Foi o projeto que colocou Entwistle no mapa menos uma combinação de violência, humor negro e emoção crua que capturava jovens em crise de um jeito raramente visto na televisão. I Am Not Okay With This. Sua outra colaboração com a Netflix explorava território similar com uma protagonista adolescente lidando com poderes que ela não pediu à primeira vista. Entwistle parece uma escolha estranha para uma franquia familiar de artes marciais, mas a Sony estava conscientemente
procurando por um diretor que entendesse adolescentes como personagens complexos, não como mascotes de adultos ou como talentos de circo. Queriam alguém que, quando colocasse Ben Wong na tela, soubesse filmar o interior do personagem, não só o exterior. E essa escolha, vista em retrospectiva no produto final, foi acertada. As filmagens começaram em setembro de 2023 em Montreal, no Canadá, que dobrou como Nova York nas cenas externas com mais trabalho de produção. A equipe depois se mudou para os Andes e passou um período significativo em locações na própria região da cidade. O processo de produção durou aproximadamente 5 meses, com um orçamento de produção estimado em 45 milhões de dólares, relativamente modesto para os padrões atuais de filmes de ação com 2 astros de nome. Esse orçamento importa para entender algumas decisões criativas do filme. Karate Kid Lendas não tem sequências de ação do tamanho de um filme da Marvel. Não tem computação gráfica excessiva. Não tem batalhas que demandam infraestrutura de produção de centenas de milhões. O que tem é foco. Foco na performance. Foco no personagem. Foco nas cenas de treino que sempre foram o coração emocional dessa franquia. Uma das primeiras decisões que Entwistle e a produção tomaram foi sobre o nível de autenticidade nas cenas de artes marciais. Desde o início ficou claro que Ben Wong precisava realizar a maioria de suas próprias cenas de ação. Não por razões de marketing, embora isso certamente ajude a vender um trailer menos, mas porque a câmera percebe a diferença. Quando é um ator de verdade executando um movimento de verdade, há uma qualidade de presença que nenhuma dublagem consegue replicar completamente para que isso fosse possível. Wong precisava de tempo. Ele foi contratado meses antes do início das filmagens e entrou imediatamente num regime de treinamento intensivo supervisionado pela equipe de dublês e coreógrafos de Jack Chan, um time que, convém lembrar, passou décadas desenvolvendo uma das linguagens cinematográficas de ação mais reconhecíveis do mundo. Treinar com esses profissionais não é apenas aprender movimentos, é aprender a fazer esses movimentos parecerem naturais. Fluir como se fossem extensões do corpo, não demonstrações técnicas. Ben Wong nunca havia praticado artes marciais formais antes de ser escalado. O que ele trouxe para o treinamento foi agilidade, disciplina menos e uma disposição genuína para o trabalho duro, que impressionou as equipes de produção. A preparação deu resultado visível em cada cena de ação do filme. Paralelamente, havia a questão de como integrar dois universos que, durante 40 anos, existiram completamente separados. O Karate Kid de 1984 se passa em Los Angeles. O Sr. Miyagi é de Okinawa. Daniel LaRusso aprendeu o Karate Miyagi-Do. O Karate Kid de 2010 se passa em Pequim. O Sr. Han é chinês. Li Fong aprende Kung Fu. São tradições marciais diferentes, origens culturais diferentes, tipos de história diferentes. A solução de roteiro foi o prólogo ambientado em 1985, extraindo o material do Karate Kid Parte 2, a história do ancestral Miyagi que chegou à China, foi acolhido pela família Han e levou Kung Fu de volta ao Japão transformado como Karatê. É uma ponte narrativa simples, que respeita a inteligência do espectador. Não exige que ninguém acredite em coincidência miraculosa. Planta a ideia de que as duas linhagens sempre estiveram conectadas. E que a chegada de Li Fong à vida de Daniel LaRusso não é acidente, é convergência. É essa estrutura que faz com que a cena do encontro entre Mr. Han e Daniel, quando ela finalmente acontece, funcione de um jeito que vai além do simples fanservice. Os dois personagens não se conhecem, mas as tradições que eles carregam têm a mesma raiz. E é essa raiz que Li Fong vai precisar encontrar, não para escolher entre um mestre e outro, mas para entender que as duas coisas sempre foram, no fundo, a mesma coisa. Existe um tipo de casting que Hollywood raramente acerta na primeira tentativa. É o casting do protagonista jovem, num filme de franquia. Herdada menos aquele personagem que precisa carregar o peso de um legado enorme nas costas sem desabar sob ele. Que precisa dividir a tela com ícones sem desaparecer ao lado deles. E que precisa convencer o público a investir emocionalmente numa nova história. Enquanto ainda está processando a nostalgia das antigas, Ben Wong tinha 22 anos quando as câmeras começaram a rodar em Montreal. E ele carregou tudo isso. Wong,
não veio do nada. Quem acompanhou a série American Born Chinese, lançada pelo Disney+ em 2023, já havia visto o que ele é capaz. A série, baseada no romance gráfico de Jenny Luen Yang, conta a história de Jin Wong, um adolescente americano de origem chinesa, tentando navegar entre duas identidades culturais, enquanto lida com criaturas mitológicas da tradição chinesa que invadem o mundo real. É uma série que exige muito do seu protagonista, menos leveza física, timing cômico, profundidade emocional e credibilidade em cenas de ação. Wong entregou tudo isso com uma naturalidade que fez críticos e espectadores prestarem atenção. Nele como um nome a acompanhar, mas American Born Chinese, por melhor que seja, não prepara ninguém para o que Karate Kid Lendas exigiu dele. O desafio aqui era de uma ordem diferente. O processo de casting para o papel de Li Fong começou no início de 2023. A Sony e Jonathan Entwistle procuravam um ator jovem que preenchesse uma lista de requisitos simultâneos que, na prática, é quase impossível de encontrar numa única pessoa. Ascendência asiática, capacidade atlética real ou potencial comprovado para desenvolvimento rápido, presença de tela suficiente para assegurar o filme como protagonista e, talvez o mais difícil, química orgânica com dois astros de gerações completamente diferentes. Ben Wong foi chamado para um teste. Depois de um segundo teste, depois de um screen test junto com Jack Chan e Ralph Macchio. É nesse momento que tudo muda, porque os screen tests com os três atores juntos foram por múltiplos relatos da produção extraordinários. A dinâmica entre Wong, Chan e Macchio criou imediatamente o tipo de tensão cômica e emocional que o roteiro precisava para funcionar. Chan e Macchio, dois homens com décadas de experiência de set, que se conheceram durante as filmagens e que claramente encontraram um ritmo de trabalho genuinamente divertido um com o outro. Receberam Wong nessa dinâmica de um jeito que foi descrito pela equipe de produção, como algo que não pode ser fabricado, ou você tem ou não tem. Wong tinha assim que o contrato foi assinado, começou a fase mais exigente da preparação. Wong entrou num programa de treinamento de artes marciais, supervisionado pela equipe de coordenação de dublês de Jack Chan, menos um grupo que, durante décadas, foi responsável por criar e executar algumas das sequências de ação mais inventivas e fisicamente impressionantes da história do cinema de ação. Trabalhar com essa equipe é uma coisa rara, é também uma coisa brutalmente exigente. Wong não tinha background formal em artes marciais. O que ele tinha era atletismo, menos cresceu, jogando vários esportes. Tem coordenação motora naturalmente acima da média. E mostrou desde os primeiros dias de treinamento uma capacidade de absorver e replicar movimentos com uma velocidade que surpreendeu os coordenadores. Mas atletismo geral e Kung Fu são coisas muito diferentes. Kung Fu tem princípios de força, equilíbrio e movimento que levam anos, às vezes décadas, para se tornarem fluidos num corpo humano. O que Wong precisava não era se tornar um mestre, precisava se tornar convincente. E convincente, nesse contexto, significa que quando a câmera está filmando e ele executa uma sequência, o espectador acredita que aquele corpo pertence a um jovem que cresceu treinando aqueles movimentos. É uma distinção sutil, mas absolutamente visível na tela. O treinamento durou aproximadamente 2 meses antes do início das filmagens e continuou durante toda a produção, com Wong treinando diariamente mesmo nos dias em que não havia filmagem de ação prevista. A rotina incluía Kung Fu Wushu, que é a base do personagem Li Fong, e elementos de karatê que entram na história mais tarde. Quando as duas tradições precisam se fundir dentro do personagem, uma decisão que Entwistle tomou cedo foi a de minimizar ao máximo o uso de dublês nas cenas de Wong, não eliminar completamente. Isso seria irresponsável e desnecessário menos, mas garantir que nas cenas frontais, nas cenas em que o rosto de Wong precisa estar visível junto ao movimento, fosse ele
executando, a câmera vê tudo. E há uma qualidade de comprometimento físico numa cena de ação que um ator experiente consegue comunicar de um jeito que nenhum sistema de captura de movimento ou composição digital replica com perfeição. Jackie Chan, vale lembrar, construiu toda a sua carreira sobre esse mesmo princípio. Para Chan, desde seus anos em Hong Kong até os projetos americanos, a autenticidade física sempre foi a fonte de toda a credibilidade emocional nas suas cenas de ação. Um golpe real comunica intenção real. O público sente isso instintivamente, mesmo sem conseguir articular por quê. E foi essa filosofia que sua equipe transmitiu a Ben Wong. Durante o treinamento, havia também a questão específica do personagem. De Li Fong, dentro da narrativa, ele é apresentado como alguém que cresceu praticando Kung Fu desde criança, treinado pelo Sr. Han desde muito jovem. Isso significa que os movimentos de Li precisam ter uma qualidade de naturalidade incorporada, não a naturalidade de alguém que acabou de aprender, mas a de alguém para quem o Kung Fu é tão natural quanto caminhar. Wong trabalhou esse aspecto específico com os coreógrafos. Como carregar o corpo mesmo fora das cenas de ação, como posicionar os pés ao parar, como segurar os braços ao ficar parado, como a cabeça se move quando o personagem entra num ambiente novo, são detalhes que a maioria do público nunca vai conseguir nomear menos, mas que a câmera registra, e que o cérebro processa como autenticidade, ao lado de Ben Wong. A produção precisava também escalar os personagens ao redor de Li Fong que dariam textura à história em Nova York e Mina Wen, foi escalada como a mãe de Li, a Doutora Fong, uma escolha imediata e elegante. Wen tem uma carreira que combina drama emocional com credibilidade de ação, agentes da SH e o Mandalorian, e uma carreira de mais de 30 anos que inclui a voz de Mulan no filme animado da Disney. Ela traz para a Doutora Fong uma combinação de força e vulnerabilidade, que o personagem precisa menos uma mãe que tomou uma decisão difícil ao trazer o filho para Nova York, que carrega o próprio luto pela morte de Bio e que precisa equilibrar. O papel protetor, com o reconhecimento de que Li tem um caminho que ela não pode e não deveria menos bloquear. Joshua Jackson foi escalado como Victor Lipani, o antagonista adulto do filme, pai do rival de Li na competição de karatê. Jackson, que voltou ao radar do público com a série americana Dr. Death e projetos subsequentes, traz uma dimensão específica para Lipani que diferencia o personagem do vilão de carteirinha. Há uma ambição paterna reconhecível nele que, por momentos, flerta com a simpatia antes de confirmar que atravessou a linha do razoável para o manipulador. É a performance de um ator que entende que vilões acreditam que são os heróis da própria história. Sadie, Stanley completa o quadro principal como Mia. O interesse romântico e primeiro elo real de conexão que Lee encontra em Nova York. Stanley vem de Kim Possible, o live action da Disney, e traz para o papel uma presença que vai além da função narrativa convencional do personagem. Mia não existe só para motivar Lee. Existe como alguém que, por suas próprias razões, reconhece em Lee um reflexo de algo que ela mesma está tentando entender sobre si mesma. A composição desse elenco em torno de Ben Wong não foi acidental. Entwistle construiu um grupo de atores que, cada um à sua maneira, orbita o protagonista de forma que os dois veteranos mais importantes, Chan e Ma-Kyu, tenham espaço para brilhar sem que o filme se torne sobre eles. Karate Kid, Lendas é a história de Li Fong. E cada decisão de casting ao redor de Ben Wong foi feita para garantir que isso nunca mudasse. Nova York aparece no começo de Karate Kid. Lendas como a maioria das pessoas que nunca viveram lá imagina. Que ela seja menos enorme, barulhenta, indiferente. Um lugar que não se importa se você está sofrendo. Um lugar que continua girando independente do que você está carregando por dentro. É exatamente o ambiente certo para Li Fong. Filme estabelece o mundo do personagem em duas fases que funcionam como contraste deliberado. Primeiro, Pequim. Vemos fragmentos do passado de Li, o treinamento com o Sr. Han, a relação com seu irmão mais velho Bio, a vida estruturada ao redor das artes marciais como centro de tudo. Não é um passado apresentado com excesso de detalhes positivo. Entwistle trabalha aqui com economia menos imagens e emoções suficientes para que o espectador entenda o que Lee perdeu antes de entender quem ele é agora. Bio
era mais do que um irmão. Era o modelo, a âncora, o espelho, no qual lhe mídia o próprio valor. E Biou morreu por causa do Kung Fu, por causa de uma rivalidade que escalou até o ponto sem retorno. Esse é o trauma central que o filme vai trabalhar ao longo de toda a sua duração, e é um trauma mais sofisticado do que a maioria dos filmes de ação familiar costuma explorar. Não é medo de perder, é medo de vencer, porque a última vez que as coisas foram longe o suficiente, a vitória de alguém custou a vida do irmão. A mudança para Nova York chega como consequência direta desse passado. A doutora Fon aceita um emprego importante num hospital americano e a família precisa recomeçar. Lee não tem escolha. E é esse estado, sem escolha, sem raízes, sem língua fluente, sem amigos, sem o Sr. Han por perto, que o filme usa como ponto de partida para construir seu protagonista. As cenas de Nova York no primeiro ato são, tecnicamente, algumas das mais interessantes do filme do ponto de vista de produção. Montreal dobrou como Nova York durante as filmagens, uma prática comum no cinema americano moderno, já que os créditos de produção do Canadá tornam as filmagens significativamente mais baratas que na cidade real. A equipe de direção de arte fez um trabalho cuidadoso para que o ambiente parecesse Nova York de forma convincente, usando locações reais intercaladas com elementos construídos em estúdio. O resultado é uma Nova York que não tem a glamorização de certos filmes. Tem textura, tem concreto, tem aquela qualidade e densidade urbana que faz uma pessoa que veio de outro lugar sentir que o espaço ao redor está se comprimindo. Lee chega ao ensino médio americano com o kit completo de desvantagens. Não fala inglês com fluência, não conhece ninguém, está carregando um luto que ele mesmo não sabe como nomear, e numa cena de apresentação na sala de aula, que intui seu filma com uma câmera próxima e desconfortável menos aquele close-up, que não deixa o espectador respirar junto com o personagem, menos Lee enfrenta a experiência universal do forasteiro, tentando se tornar invisível num ambiente que o torna completamente visível. É nesse contexto que Mia aparece. Sad Stanley constrói Mia com uma leveza que funciona como antídoto para o peso que Lee carrega menos. Ela tem um humor seco que aparece nos momentos certos, uma curiosidade genuína sobre Lee que não tem nada de forçado ou romanticamente calculado. Nos primeiros encontros, a conexão entre os dois se desenvolve de um jeito que respeita a inteligência de um público jovem. Não há declaração excessiva de sentimentos. A presença ao tipo de proximidade que começa quando duas pessoas percebem que, na companhia uma da outra, o mundo parece um pouco menos pesado. Connor, o antagonista jovem do filme, é apresentado de forma eficiente. O personagem cumpre a função necessária menos. É o catalisador que coloca Lee diante de uma escolha que o obriga a sair da paralisia menos. Mas Intuição e Lieber têm a sabedoria de não faz Chloe um vilão unidimensional. Há uma cena no primeiro ato em que vemos brevemente a relação de Connor com o pai, Victor Lipani, e em 10 segundos o roteiro comunica algo importante. Connor é tão produto de pressão externa quanto Lee. A diferença é o que cada um faz com essa pressão. O encontro de Lee com o Sr. Hain menos que acontece relativamente cedo, removendo a mecânica de suspense que a franquia às vezes usa em excesso, é filmado com uma simplicidade que funciona perfeitamente. Jackie Chan entra na cena sem música, dramática, sem iluminação especial, sem o filme sinalizando que algo grandioso está acontecendo. Ele simplesmente aparece, e é exatamente isso que torna um momento poderoso. Chan traz para o Sr. Han uma qualidade de presença que comunica o peso dos anos, sem precisar de diálogo expositivo para fazer isso. Quando ele e Lee se olham pela primeira vez em Nova York, há uma cena silenciosa de alguns segundos, em que os dois atores fazem mais com expressão e postura do que a maioria dos roteiros. Consegue com uma página inteira de diálogo. A relação entre Lee e o Sr. Han nesse primeiro ato é estabelecida com delicadeza. Mr. Han está em Nova York por razões suas. O filme revela isso gradualmente. E não vou entregar aqui porque é um dos elementos que funciona melhor quando descoberto no ritmo natural da narrativa. O que importa é que a presença do Sr. Han na vida de Lee em Nova York
não é imediata solução, é complicação. Porque o Sr. Han sabe o que Lee é capaz de fazer e também sabe por que ele parou de fazer. O primeiro ato termina com a introdução da competição de karatê que vai estruturar a jornada do segundo ato, e aqui o filme faz uma escolha que inicialmente pode parecer mecânica a menos. É uma competição. A franquia sempre usa competições, a estrutura é familiar, mas o ponto não é a competição em si. O ponto é o que a competição representa para Lee especificamente. É a primeira vez desde a morte de Byo que ele teria que usar suas habilidades num contexto real, com consequências reais contra um oponente real. O primeiro ato de Karate Kid Lendas tem uma duração de aproximadamente 35 minutos. Intuition não se perde em excesso de setup. O filme se move com uma velocidade que às vezes é sua maior força e às vezes é seu maior problema. A velocidade é força quando mantém energia e resiste à tentação de sobre-explicar emoções que a câmera já comunicou. É problema quando comprime o desenvolvimento de personagens secundários a ponto de dixa los con menos texturado que merece menar, doutora Fong. Por exemplo, Mina Wen tá brilhante nas cenas que tem, mas o primeiro ato dedica a ela um tempo claramente insuficiente para que sua relação com Lee seja completamente compreendida pelo espectador que não está prestando muita atenção. Há uma cena de discussão entre mãe e filho que é emocionalmente muito eficaz, onde Wen e Wong mostram uma dinâmica que sente real e ganha menos, mas que o filme imediatamente deixa para trás. Em vez de deixar respirar, é uma das escolhas de edição que mais incomoda quando se pensa no filme depois. Mas esses são tropeços pontuais dentro de um primeiro ato que cumpre sua missão fundamental com competência genuína. Apresentar um protagonista que o espectador quer acompanhar, estabelecer o conflito interno que vai mover a história e criar a base emocional que vai fazer as cenas de ação do segundo e terceiro atos significarem alguma coisa além do espetáculo visual. Porque Karate Kid Lendas, da mesma forma que os melhores filmes dessa franquia, entende um princípio simples que muito cinema de ação esquece. Uma luta só importa quando você sabe o que está em jogo além da luta em si. E o primeiro ato garante que você, sabe, o que está em jogo para Lee Fong não é um troféu, não é uma bolsa de estudos, não é a aprovação de ninguém. O que está em jogo é a possibilidade de existir num mundo onde o Kung Fu que matou seu irmão possa, de alguma forma, ser a mesma coisa que o salva. Há um momento no segundo ato de Karate Kid. Lendas que resume melhor do que qualquer outro o que torna esse filme especial dentro da franquia. Mr. Han e Daniel LaRusso estão na mesma sala pela primeira vez. Dois homens que nunca se conheceram. Dois mestres que vêm de tradições diferentes. Dois personagens que, por razões completamente separadas, acabaram convergindo para um mesmo garoto em dificuldade, numa cidade que nenhum dos dois chama de lar. E eles discutem, não com raiva, com convicção, com aquela teimosia específica de dois especialistas que passaram a vida inteira dentro de uma disciplina e que, quando encontram alguém de igual competência vindo de direção diferente, não conseguem simplesmente concordar sem primeiro testar onde as divergências existem de verdade. É uma dinâmica cômica e emocionalmente rica ao mesmo tempo, e é o coração pulsante de todo o segundo ato. A chegada de Daniel LaRusso ao filme acontece de forma gradual. O roteiro de Rob Lieber resiste à tentação de inserir Mokyo cedo demais, de transformar o seu aparecimento num momento de fanservice imediato que esgota o prazer antes de construí-lo. Quando Daniel finalmente entra na história de Lee de forma significativa, o espectador já investiu o suficiente no relacionamento entre Lee e o Sr. Han para que a chegada de um segundo mestre não pareça intrusão, mas complicação necessária. A lógica narrativa por trás da presença de Daniel em Nova York é estabelecida de forma limpa. Ele não está lá por acidente. Há uma conexão com Victor Lipani, o antagonista adulto vivido por Joshua Jackson, menos que traz Daniel para esse contexto específico e que cria a situação em que ele encontra o Sr. Han e Lee quase simultaneamente. O filme não se perde em excesso de explicação. A mecânica funciona,
o espectador aceita. E a história segue em frente. O que realmente importa é o que acontece depois desse encontro. Ralph Macchio voltou ao Daniel LaRusso depois de 6 temporadas, de Cobra Kai com uma profundidade que o filme de cinema original nunca teve espaço para desenvolver completamente. O Daniel que aparece em Karate Kid, Lendas, não é o adolescente de 1984. É um homem de Miami-Dade que passou décadas carregando o legado do Sr. Miyagi e que sabe, com a clareza que só vem com o tempo, que esse legado não pode morrer. Com ele, Macchio traz para cada cena uma qualidade de escuta que é rara em filmes de ação. O seu Daniel está sempre realmente presente, sempre realmente ouvindo, sempre reagindo ao que está na frente dele e não ao que o roteiro precisa que ele diga a seguir. É exatamente esse aspecto da performance de Macchio que cria o melhor da dinâmica com Jack Chan, porque Chan, da sua parte, traz o Sr. Han numa versão que tem mais peso emocional do que o personagem. Demonstrou no filme de 2010, Han envelheceu, perdeu pessoas, tem cicatrizes que o filme deixa nas entrelinhas, o suficiente para contextualizar sem demandar atenção. E quando Han e Daniel começam a trabalhar juntos, há uma camada de respeito mútuo, implícito, entre os dois atores que permeia as cenas, mesmo quando os personagens estão em desacordo. O desacordo entre eles é filosófico, antes de ser prático. Kung Fu e Karatê não são apenas técnicas diferentes, representam formas diferentes de entender força, equilíbrio e intenção. Para o Sr. Han, o Kung Fu que ele aprendeu é parte inseparável de quem ele é. Tentar substituí-lo seria apagar a identidade do garoto. Para Daniel, o Karatê Miyagi-Do tem uma completude que transcende estilo. É uma forma de ver o mundo, não apenas de lutar nele. Nenhum dos dois está errado. E é exatamente essa ambiguidade que torna o debate entre eles dramaticamente interessante. Lee, preso no meio, processa essa tensão de um jeito que intui seu filme com inteligência. Há uma sequência de treino no segundo ato, uma das melhores do filme inteiro, em que Lee pratica movimentos de Kung Fu com o Sr. Han de manhã e tenta incorporar princípios do Karatê com Daniel à tarde. E o corpo do personagem parece literalmente não saber o que é. É uma metáfora visual para o estado interno de Lee, dividido entre duas formas de ser, sem ter ainda encontrado a síntese que vai precisar criar para si mesmo. Ben Wong carrega essas cenas com uma honestidade física que é impressionante. Nos momentos de frustração, quando o movimento não sai como deveria, há uma raiva no corpo de Wong que não parece ensaiada menos, parece real. Parece a raiva de alguém que sabe que é capaz de mais e que está travado por razões que não consegue completamente articular. E é nesses momentos que o trauma de Byo, estabelecido no primeiro ato, reverbera de forma mais eficaz. Lee não está apenas travado tecnicamente, está travado emocionalmente. E nenhum mestre pode desbloquear isso por ele, de Joshua Jackson, como Vitor Lipani merece uma análise específica aqui, porque é uma performance que o filme usa com mais sutileza do que a estrutura convencional de antagonista permitiria. Lipani não é um vilão de carteirinha. É um pai obcecado com a vitória do filho de um jeito que é reconhecível e perturbador, ao mesmo tempo menos aquele tipo de figura paterna que confunde amor com projeção, que acredita genuinamente estar fazendo o melhor pelo filho enquanto sistematicamente destrói a capacidade do garoto de se conhecer fora das expectativas paternas. Jackson encontra a humanidade doentia desse personagem sem nunca pedir simpatia do espectador para ela, a relação entre Lipani e Connor, o filho. O adversário de Lee funciona como espelho invertido da relação entre Lee e o Sr. Han. De um lado, um jovem sendo empurrado para vencer por alguém que confunde vitória com valor humano. Do outro, um jovem sendo ensinado a entender por que luta antes de como luta. Essa estrutura paralela é o roteiro funcionando no seu melhor nível, usando os personagens secundários para iluminar os conflitos do protagonista sem precisar que o filme pare para explicá-los. O segundo ato de Karate Kid Lendas tem aproximadamente 45 minutos de duração, e nesse espaço o filme precisa realizar várias coisas ao mesmo tempo. Avançar a história da competição, aprofundar o relacionamento de Lee com Mia, desenvolver a dinâmica entre os dois mestres, e mais importante, menos mover Lee de um estado de paralisia para um estado de possibilidade.
nem sempre todas essas coisas recebem o espaço que merecem. A história de Mia e, por exemplo, tem momentos genuinamente encantadores, há uma cena num parque que usa silêncio e proximidade, física de um jeito que muitos romances cinematográficos não conseguem com um diálogo menos. Mas é uma das áreas em que o ritmo acelerado do filme cobra um preço. A relação poderia ter mais tempo, mais respiração, mais cenas que a desenvolvam fora da função de impulsionar a jornada emocional de Lee. Mas o que o segundo ato entrega de forma inegável é a cena central do filme inteiro, menos aquele momento em que Lee finalmente deixa Mr. Han e Daniel verem o que está travado nele de verdade. Não é uma cena de ação, é uma cena de emoção bruta no espaço de treino vazio, tarde da noite, onde Lee para no meio de uma sequência de movimento, abaixa as mãos e simplesmente para ir em poucos minutos com Wong, Chan e Mo-kyu juntos numa cena que o roteiro construiu durante todo o ato para acontecer exatamente assim. O filme toca em algo que vai além do entretenimento familiar. É a cena do luto. Não do luto coreografado que o cinema de ação normalmente entrega. Do luto real, menos bagunçado, sem resolução limpa, sem discurso inspiracional que conserte tudo instantaneamente. Mr. e Daniel reagem a essa revelação de Lee de formas diferentes. E nessa diferença de reação, o filme diz algo honesto sobre o que significa ter um mestre. Não é alguém que sabe as respostas, é alguém que permanece presente quando as respostas não existem ainda. É o segundo ato de Karate Kid, lendas operando no seu pico. E é o motivo pelo qual, quando o terceiro ato chega com toda a energia da competição, o espectador não está apenas assistindo um garoto lutar, está assistindo um garoto decidir, pela primeira vez, desde a morte do irmão, que vale a pena continuar sendo quem ele é. Jack Chan tem 71 anos. Pensa nisso por um segundo. 71 anos. Uma carreira de mais de 50 anos no cinema. Mais de 150 filmes. Uma lista de ossos quebrados que o próprio Chan documentou ao longo das décadas, menos nariz, tornozelo, externo, costelas, dedo, serre, nio. Um homem que passou a maior parte da vida adulta usando o próprio corpo como instrumento de arte e como alvo de risco real, sempre recusando a ilusão de segurança que os dublês e a computação gráfica oferecem. Um homem que, por princípio profundo e por filosofia de ofício, insistiu que a câmera precisava ver que era ele de verdade. E, em Karate Kid, lendas, Jackie Chan ainda está lá, não da forma que estava em Operação Condor ou em Armor of God, quando o corpo dele parecia desafiar fisicamente todas as leis da biomecânica humana. Não da forma que estava em Missão Impossível, menos aquele Jackie Chan de 30 e poucos anos, que fazia o público segurar a respiração com cada salto, mas de uma forma que talvez seja mais impressionante do que qualquer coisa que ele tenha feito nos picos da juventude. Porque é uma forma que requer algo diferente. Sabedoria sobre o próprio corpo, inteligência sobre o que mostrar e o que sugerir, e uma presença física que comunica autoridade sem precisar de acrobacia para provar o Sr. Han em Karate Kid. Lendas não é um personagem de ação no sentido convencional. Ele treina, ele demonstra, ele corrige e em dois momentos específicos do filme, sem entregar os detalhes narrativos que tornam esses momentos mais impactantes, ele age, e quando age, a câmera de Intuition faz uma escolha muito inteligente. Não tenta fingir que Chan tem 30 anos, filma exatamente o que Chan tem aos 71, menos precisão, economia de movimento, e aquela qualidade de inevitabilidade que só vem de alguém que passou 50 anos aprendendo, exatamente onde aplicar força mínima para produzir resultado máximo é Kung Fu de verdade. É Jackie Chan de verdade, e é suficiente. A coreografia de ação do filme foi desenvolvida pela equipe de Jonathan. Intuition, em colaboração com os coordenadores de dublês Larry Lam e Peng Zheng, dois profissionais que têm um histórico extenso com produções de ação de alto nível. A decisão central de toda a coreografia foi a mesma que guiou o treinamento de Ben Wong, a autenticidade sobre espetáculo. Isso não significa que o filme não tem momentos visualmente impressionantes. Tem, mas significa que cada sequência de ação foi coreografada a partir do que os corpos dos atores
podiam realmente executar, não do que um sistema de efeitos visuais poderia simular depois. Isso tem consequências diretas no que o espectador experimenta. As cenas de luta de Ben Wong têm uma qualidade de presença física que diferencia imediatamente este filme de produções onde o protagonista é colocado numa armação de fios enquanto cenas de combate são construídas em pós-produção. Wang está no chão, está no mesmo espaço que o adversário. Os golpes têm trajetórias reais, os desequilíbrios eles são reais. Há momentos em que um tropeço, uma hesitação, um ajuste de equilíbrio levemente imperfeito são completamente visíveis, e em vez de enfraquecer a cena, fortalecem ela, porque dizem ao espectador: esse garoto está realmente fazendo isso. E se ele está realmente fazendo isso, então o que você está vendo é real. A produção documentou que algumas das sequências de ação mais complexas exigiram entre 10 e 13 takes para ficarem como Entwistle queria. Não por falta de competência dos atores menos, mas porque o nível de exigência física era genuíno. E porque tanto Entwistle quanto os coordenadores queriam que o take final tivesse a qualidade de alguém executando um movimento com fluidez, e não com esforço visível. A diferença entre o take 6 e o take 12, nos melhores momentos desse filme, é exatamente essa. O movimento deixa de parecer aprendido e começa a parecer próprio. O estilo de Kung Fu, que lhe pratica menos wushu, com ênfase em movimentos fluidos, amplos e visualmente expressivos, foi uma escolha que serve muito bem ao cinema. O wushu é uma das formas mais fotogênicas de artes marciais, porque tem uma qualidade quase coreográfica mesmo nos movimentos de combate. Os arcos dos braços são maiores, as posições do corpo são mais abertas, há uma qualidade de dança. No fluxo dos movimentos que a câmera registra de forma naturalmente bonita, a escolha de Kung Fu Wushu como base de Lee não foi só narrativa, menos foi cinematográfica. Quando o filme começa a introduzir elementos do Karate Miyagi-Do, através de Daniel LaRusso. A coreografia faz algo inteligente, em vez de simplesmente adicionar novos movimentos ao repertório de Lee, começa a mostrar como os princípios dos dois estilos se relacionam no nível mais fundamental. A ideia de que Kung Fu e Karatê compartilham uma raiz menos estabelecida no prólogo do filme encontra aqui sua expressão visual. Há uma sequência específica onde Lee tenta fundir um princípio do Miyagi-Do com um movimento de Wushu que ele domina. E a câmera acompanha o processo de tentativa e erro com uma paciência que é rara no cinema de ação moderno. Esse tipo de cena normalmente seria cortado em favor de ritmo. Entwistle manteve, e a decisão paga dividendos quando a fusão finalmente acontece, em relação ao legado específico de Jackie Chan nesse filme. Há algo que precisa ser dito com clareza. Chan está, neste momento da carreira, fazendo a transição que os maiores artistas de ação fazem quando chegam à maturidade. É a transição de protagonista de ação para mestre, menos no sentido mais profundo da palavra. Um mestre não demonstra o que pode fazer, demonstra o que o aluno pode se tornar. E Jackie Chan, como o Sr. Han em Karate Kid, Lendas, habita esse papel com uma generosidade que é, em si mesma, uma forma de arte. Há uma cena em que o Sr. Han demonstra para Lee um movimento específico. Chan executa o movimento de forma simples, sem adorno, sem o tipo de exibicionismo que uma versão mais jovem do personagem, ou um ator menos seguro do seu lugar, poderia sentir a tentação de adicionar. Ele executa o movimento para olha para ali e espera, não com impaciência, com a certeza tranquila de quem sabe que o aluno vai entender quando estiver pronto. E que forçar o entendimento antes disso apenas atrapalha. É uma das melhores cenas de Jackie Chan em anos e não tem nenhuma acrobacia nela. A comparação com o Karate Kid de 2010 é inevitável quando se fala sobre ação nesse filme. Aquele filme tinha sequências muito mais elaboradas, em parte porque Jaden Smith era um acrobata naturalmente dotado, em parte porque o orçamento era significativamente maior. Karate Kid Lendas não compete nessa dimensão e inteligentemente não tenta. O que oferece em vez disso é algo que o filme de 2010, com toda a sua escala, não tinha ação que está diretamente conectada ao estado emocional
do protagonista. Em cada momento, cada cena de luta de Lee diz algo sobre onde ele está internamente. No começo do filme, os movimentos são tecnicamente corretos, mas emocionalmente vazios. O Kung Fu de alguém que apagou o coração do movimento para se proteger de senti-lo. No meio do segundo ato, quando o conflito interno de Lee está no pico, os movimentos começam a perder a fluidez menos a hesitações. Há momentos em que o corpo para no meio de uma sequência como se não soubesse onde terminar. E no terceiro ato, quando a fusão começa a acontecer, há uma qualidade diferente. Nos movimentos de Lee, não mais a eficiência fria do começo, não mais a hesitação do meio, mas algo novo. Algo que parece dele, isso é coreografia a serviço da narrativa. É ação como linguagem emocional. E é junto com as performances de Chan e Mo-kyu a razão pela qual Karate Kid Lendas funciona melhor do que seu score no Rotten Tomatoes sugere para quem ainda não assistiu. O filme não é perfeito, tem limitações reais que vamos discutir. Mas quando a ação está funcionando, quando Wang está no chão, executando movimentos reais com o coração de Lee visível em cada gesto, quando Chan aparece com aquela presença quieta e inevitável. Nesses momentos, Karate Kid Lendas faz exatamente o que os melhores filmes dessa franquia sempre fizeram. Usa artes marciais para falar sobre ser humano. O terceiro ato de Karate Kid Lendas começa com uma sensação de inevitabilidade que a franquia conhece bem. A competição está ali. O adversário está definido. As apostas emocionais foram construídas ao longo de 90 minutos de filme. E o espectador sabe racionalmente como essa história vai terminar, porque é Karate Kid e Karate Kid sempre termina de uma determinada forma. Mas saber como vai terminar e sentir o final. Quando ele chega, são duas coisas completamente diferentes. E é exatamente na distância entre essas duas coisas que o terceiro ato de Karate Kid Lendas opera. A competição em si é estruturada de forma eficiente. Jonathan Twistle não tenta reinventar a mecânica do torneio, que existe nessa franquia desde 1984 e que o público conhece como a palma da mão. Em vez disso, ele usa essa familiaridade como base e constrói em cima dela a especificidade emocional de Lee Fong. Cada luta no torneio não é apenas um obstáculo técnico a ser superado. É um teste de uma parte específica do que Lee precisa resolver internamente para chegar inteiro ao confronto final. A progressão é deliberada. No primeiro combate, Lee está tecnicamente superior ao adversário, mas emocionalmente desconectado. Os movimentos são corretos. A vitória é limpa, mas há uma qualidade mecânica no que ele faz que tanto o Sr. Han quanto o Daniel percebem imediatamente. Ele está lutando de fora, como alguém operando um instrumento, não como alguém sendo um instrumento. No segundo combate, algo começa a mudar. Não de forma grandiosa, de forma sutil, o tipo de sutil que Ben Wong comunica não com diálogo, mas com o corpo. Uma leveza ligeiramente maior nos pés, uma velocidade de reação que começa a parecer instintiva, em vez de calculada. É o Kung Fu começando a reencontrar o coração que ele perdeu quando Bio morreu. E então vem Konoru. Confronto final entre Lee e Connor é a sequência de ação mais bem executada do filme. E também a mais honesta emocionalmente, né? A coreografia aqui abandona qualquer tentativa de ser apenas tecnicamente impressionante. Cada fase do combate corresponde a uma fase da jornada interna de Lee. Começa com Lee tentando aplicar a fusão de estilos que aprendeu com os dois mestres e falhando, porque a fusão não é uma técnica que se aprende. É uma síntese que precisa nascer de dentro. Avança para um momento de crise genuína em que Lee está em desvantagem real, fisicamente pressionado, e em que o passado biou a morte. O medo reaparece com uma força que ameaça paralisá-lo completamente. Twistle filma essa crise de uma forma que merece atenção específica. Não há câmera lenta excessiva, não há flashback dramático de B.O., acompanhado de trilha sonora emocional subindo. O que há é Lee parado por um segundo, um único segundo, enquanto o torneio acontece ao redor dele. E nesse segundo, a câmera fecha no rosto de Wong, só isso. E Wong entrega. É o momento de maior exigência dramática do filme inteiro. Lee precisa,
naquele segundo de pausa, passar de paralisia para escolha. Não para vitória, menos isso vem depois. Para escolha, para a decisão de que vai continuar, não porque vai ganhar, não porque biou. Ficaria orgulhoso. Não porque o Sr. Han ou Daniel estão assistindo menos, mas porque ele escolhe existir plenamente. Nesse momento, em vez de se proteger dele, Wong executa essa transição com uma precisão emocional que confirma tudo o que a produção viu nos screen tests. Não é um sorriso, não é uma lágrima. É algo muito mais específico, uma espécie de assentimento interno que aparece primeiro nos olhos e depois no corpo inteiro. Como se o personagem tivesse finalmente descido de uma posição defensiva que estava mantendo há tempo demais, e aí ele luta. O que vem depois é, deliberadamente, a expressão visual da síntese que o filme inteiro construiu. A fusão de Kung Fu e Karatê que Lee executa no trecho final do combate com Connor não é apresentada como uma combinação de técnicas. É apresentada como uma linguagem nova, menos fluida, imprevisível, com a amplitude do Wushu Yu, centro de gravidade firme do Miyagi-Do, com a velocidade que o Kung Fu oferece e a intenção que o Karatê exige. É, visualmente, uma das sequências mais inventivas de toda a franquia, e o crédito pertence tanto a Ben Wong, que executa com convicção genuína, quanto aos coreógrafos que construíram uma sequência que parece simultaneamente aprendida e improvisada menos, exatamente como uma linguagem real funciona. O resultado da competição é, como a franquia sempre fez, menos importante do que o que acontece com o protagonista durante ela. Mas é justo dizer que Lieber e Entwistle tomaram uma decisão no final que não é completamente convencional para o gênero, e que é, na minha visão, a escolha certa. O terceiro ato não termina com Lee simplesmente vencendo, e o problema sendo resolvido termina com Lee tendo atravessado algo, tendo chegado do outro lado, diferente do que entrou. E com o torneio sendo o contexto em que isso aconteceu e não a causa pela qual aconteceu. Resolução para Lee como personagem é limpa sem ser simplista. O luto de Byo não desaparece. O filme não finge que uma vitória num torneio de karatê cura trauma de perda. O que acontece é algo mais sutil e mais honesto. Lee encontra uma forma de carregar Byo em vez de ser soterrado por ele. O irmão que foi assassinado deixa de ser o peso que paralisa e passa a ser a presença que acompanha. É uma distinção emocional pequena em palavras e enorme em significado, e o filme a comunica através da ação e do olhar de Wong. Não através de um monólogo explicativo que destruiria o efeito, a cena final entre Lee. O Sr. Han e Daniel LaRusso é o epílogo emocional perfeito para essa jornada. Os três personagens juntos, sem adversário à frente e sem competição a vencer menos apenas 3 pessoas que se encontraram em circunstâncias específicas e que saíram delas diferentes do que entraram. Chan e Mo-kyu têm um momento de 2 que é, tecnicamente falando, a cena de fanservice mais pura do filme inteiro menos, mas que funciona porque foi ganha. O filme trabalhou por ela durante todo o seu tempo de duração. E quando chega, tem o peso de algo merecido, sobre o tema de uma possível continuação. Karate Kid Lendas deixa a história de Lee claramente aberta. Não há um cliffhanger dramático, não há vilão escapando pela janela, ou ameaça não resolvida explodindo na última cena. Mas o mundo construído em torno de Lee, ou menos a Nova York, que ainda precisa se tornar sua. O Sr. Han com sua própria. História incompleta. História incompleta. A relação com Mia, que tem claramente mais capítulos por vir, comunica com toda a clareza necessária que isso não foi desenhado como história única. A Sony não fez anúncios formais sobre sequência até o momento do lançamento, mas o produto final fala por si, uma nota sobre o que o terceiro ato não tem, que é uma observação importante para expectativas corretas. Não tem um momento do tipo crane kick, aquele instante único, isolado, de beleza e impacto absoluto que o Karate Kid de 1984 entregou com perfeição e que ficou gravado na memória coletiva da cultura pop para sempre. Entwistle não tentou criar esse momento, e essa foi provavelmente a decisão mais sábia de todo o filme, porque tentar replicar o crane kick é garantia de fracasso. O que o terceiro ato oferece em vez disso é algo distribuído, não um único instante de perfeição,
mas uma acumulação de pequenos momentos certos que, juntos, constroem um efeito emocional duradouro. É um terceiro ato que respeita a inteligência do espectador, que confia no trabalho feito nos dois atos anteriores. Em vez de tentar compensar com escala U, que a história já construiu com profundidade, e que entrega, na cena final, uma imagem menos lifon, de pé, num espaço que começa a parecer seu, que ficou comigo muito. Depois dos créditos terminarem, existe uma forma de avaliar um filme de elenco que vai além da pergunta simples de quem foi bom e quem foi fraco. A pergunta mais interessante é esta: cada ator estava fazendo o mesmo filme? Porque quando um elenco não está alinhado, quando um ator está em drama sério, enquanto o outro está em comédia leve, enquanto um terceiro está num blockbuster de ação, sem alma, menos o resultado. É uma incoerência que o espectador sente mesmo sem conseguir nomear Karate Kid, lendas, tem um elenco alinhado. Isso é um mérito direto de Jonathan Entwistle, começando por Ben Wong. O que ele entrega como Lifon é, sem exagero, uma das melhores estreias de protagonista jovem num filme de franquia nos últimos anos. E uso estreia de protagonista, no sentido preciso. Wong já tinha trabalho anterior, já havia demonstrado potencial em American Born Chinese, mas nunca havia carregado um filme desse porte como figura central. A diferença entre carregar uma série de streaming e carregar um filme de cinema com dois ícones ao lado é enorme. Wong não apenas segura a posição, em vários momentos, ele é a força gravitacional ao redor da qual Chan e McHugh orbitam naturalmente. O que mais impressiona na performance de Wong é a contenção. Num papel que oferece múltiplas oportunidades para o excesso emocional, o luto pelo irmão, o isolamento em terra estranha, a pressão da competição, Wong nunca escorrega para o melodrama. Há uma cena específica, já mencionada no contexto do segundo ato, em que Lee revela o trauma de Bio para os dois mestres. A maioria dos atores jovens naquele momento teria ido fundo no choro, na voz quebrada, no colapso visível. Wong faz um oposto, a revelação sai contida, quase clínica, menos como alguém que passou tanto tempo segurando aquilo que aprendeu a contar a história, sem deixar que ela o destrua na hora de contá-la. E é exatamente essa contenção que quebra o coração do espectador de um jeito que o excesso nunca conseguiria. Jackie Chan como o Sr. Han. De certa forma, a performance mais difícil do filme, porque exige que Chan resista ao seu próprio legado. Han não pode ser o Jackie Chan que o mundo conhece e ama. Han precisa ser um homem mais velho, mais cansado, mais carregado de história do que o Chan de qualquer filme anterior. E Chan faz isso com uma entrega que mostra um ator em pleno controle das suas ferramentas, não usando o menor esforço necessário, mas usando exatamente o esforço, certo? O timing cômico de Chan está intacto. Há momentos entre Han e Daniel em que os dois estabelecem uma dinâmica de incompatibilidade mútua que é genuinamente engraçada, não do tipo de humor que o roteiro sinaliza com música de comédia e reações exageradas, mas do tipo que nasce de dois personagens sendo quem são num mesmo espaço. Chan encontra o humor de Han não em piadas, mas em atitudes. A forma como ele descarta uma sugestão de Daniel com um gesto mínimo, a forma como ele olha para Lee quando o garoto está claramente errando e escolhe não dizer nada, a forma como ele come algo banal numa cena séria e inadvertidamente alivia a tensão do momento. É comédia de personagem. É a coisa mais difícil de fazer e a mais invisível quando feita corretamente. Ralph. McHugh como Daniel LaRusso merece uma análise que reconhece algo específico. Ele está nesse filme fazendo um trabalho diferente do que fazia em Cobra. Kai, na série Daniel, tinha todo o espaço narrativo para se desenvolver ao longo de temporadas. Podia ser complexo, podia ser contraditório, podia errar e corrigir ao longo de dezenas de episódios. Aqui tem 94 minutos e compartilha esse espaço com um protagonista jovem e com Jack Chan. O desafio é ser suficientemente presente para que os fãs de Cobra Kai sintam que Daniel está realmente nesse filme, mas suficientemente generoso para que o filme não se torne sobre ele. McHugh resolve esse desafio com uma graça que é o resultado de décadas de trabalho com o personagem
O seu Daniel sabe quando avançar e quando recuar. Nas cenas com Lee, ele está completamente a serviço do personagem mais jovem, menos ouvindo, reagindo, guiando, sem dominar. Nas cenas com Han, ele encontra uma igualdade que é cômica e respeitosa ao mesmo tempo. E, em 2 momentos específicos, um no segundo ato e um no terceiro, Mokyo permite que o Daniel LaRusso, de 40 anos de história, apareça com toda a profundidade que a franquia construiu. E nesses momentos, o filme vibra numa frequência que vai direto para o coração de quem cresceu com o Karate Kid original Mina-Wen, como a doutora Fon. Como já mencionado, é subutilizada em tempo de tela, mas o que ela faz com o espaço que tem é impecável. Há uma qualidade de dignidade contida no personagem. Uma mulher que tomou uma decisão dolorosa por razões que ela acredita serem corretas, que carrega o próprio luto por biodiforma, privada, enquanto tenta entender o luto do filho. E que ama ali de uma forma que às vezes se expressa como rigidez porque ela não sabe mais como se permitir ser vulnerável. Wayne encontra tudo isso sem precisar de cenas longas. É uma performance de economia total. Joshua Jackson, como Lipani, completa um elenco adulto que, em conjunto, tem uma maturidade de atuação que eleva o material em cada cena que compartilham. Com Wong, Jackson encontrou em Lipani um homem que acredita em cada coisa que diz. E essa convicção do personagem é o que o torna genuinamente desconfortável de assistir nos momentos certos. Sobre Jonathan Entwistle como diretor. Sua contribuição mais importante para este filme não é nenhuma das escolhas de câmera ou edição, é o ambiente que ele claramente criou no set. Um ambiente em que atores podiam experimentar, em que o relacionamento entre Chan, Makyu e Wong podia se desenvolver organicamente, em que a performance tinha primazia sobre o espetáculo. Isso se vê na qualidade das cenas entre personagens, na forma como os atores reagem uns aos outros, em vez de simplesmente executar falas. Um set onde o diretor não se importa com performance, raramente produz atores parecendo realmente presentes. Aqui, todos estão realmente presentes, estilisticamente. Entwistle usa a câmera de forma mais intimista do que a maioria dos diretores de filmes de ação familiariza o espectador. Há uma preferência por closes médios nas cenas de personagens, não o close-up extremo que invade o espaço, mas aquela distância que coloca o espectador próximo o suficiente para ler o rosto do ator, sem perder o contexto do ambiente ao redor. É uma escolha que serve muito bem a um filme cujo argumento central é emocional, não visual. A trilha sonora composta para o filme trabalha de forma discreta, menos o que é, nesse contexto, um elogio. Em filmes de ação familiar, a música frequentemente assume o papel de dizer ao espectador o que sentir antes que a cena tenha tido a chance de produzir esse sentimento organicamente. Karate Kid Lendas resiste a essa tendência na maior parte do tempo. A música existe para amplificar o que já está acontecendo, não para substituir o que deveria estar acontecendo. Há momentos em que a trilha sobe demais numa cena emocional que poderia respirar sem ela menos, mas esses são exceções numa abordagem sonora que, no geral, serve bem ao filme. A direção de arte e o design de produção merecem menção específica, pelo trabalho com a Nova York do filme. A cidade é apresentada com uma textura que equilibra o grandioso e o íntimo. As cenas em que a escala urbana é usada para comunicar o isolamento de Lee, e as cenas em que um espaço pequeno se torna o mundo inteiro do personagem. O dojo improvisado onde Lee e os mestres treinam é um dos espaços mais bem concebidos do filme. Menos modesto, funcional, sem nenhuma glamorização, do tipo que faria parecer um cenário em vez de um lugar real. Karate Kid Lendas é, tecnicamente, um filme bem feito, não é cinematografia de festival, não é direção que vai gerar análises acadêmicas sobre linguagem visual. É o produto de profissionais competentes fazendo escolhas inteligentes, a serviço de uma história que, no fundo, não precisa de virtuosismo técnico para funcionar. Precisa de verdade. E verdade, nesse elenco e nessa direção, há de sobra. 58%, 88%. Esses dois números, lado a lado, dizem algo muito mais interessante sobre Karate Kid, Lendas do que qualquer um deles sozinho.
o tomatômetro do Rotten Tomatoes menos a porcentagem de críticos profissionais, que deram uma avaliação positiva menos, ficou em 57% a 58% para esse filme. Tecnicamente podre na classificação da plataforma, o tipo de resultado que, numa sexta-feira de estreia, pode afastar espectadores indecisos que checam o site antes de comprar o ingresso. O tipo de resultado que Hollywood costuma tratar como sinal de alarme, o Popcorn ter menos a pontuação do público verificado na mesma plataforma, chegou a 91% depois do fim de semana de estreia. 91%. E não apenas isso, é a pontuação mais alta de toda a história da franquia Karate Kid no cinema. Mais alta que o filme original de 1984, que tem 83% do público. Mais alta que qualquer entrada da série. O público que foi assistir amou de um jeito que os críticos profissionais não conseguiram ou não quiseram acompanhar o CinemaScore, aquela pesquisa feita diretamente com o público nas salas no dia da estreia, que mede a satisfação imediata de quem pagou o ingresso, foi uma nota altíssima para qualquer filme, mas especialmente relevante para um filme de franquia, que muitos temiam que fosse apenas um produto de fanservice sem substância. Essa dissociação entre a recepção crítica e a recepção popular não é incomum no cinema moderno, mas raramente ela é tão ampla quanto aqui. E entender por que ela existe é, em si, uma análise do próprio filme, os críticos que avaliaram Karate Kid. Lendas negativamente convergiram em alguns pontos específicos. O primeiro é a previsibilidade. A estrutura narrativa do filme segue de forma bastante fiel. Os beats estabelecidos pelo Karate Kid original de 1984, jovem forasteiro, bullying, mestre, treino, torneio, vitória emocional, para críticos que avaliam o cinema por originalidade estrutural. Karate Kid, Lendas oferece pouco que não possa antecipar com 20 minutos de projeção. O segundo ponto de convergência foi o ritmo do terceiro ato. Vários críticos apontaram uma sensação de pressa nos minutos finais, de que o filme chega ao seu clímax antes de ter respirado o suficiente para que as apostas emocionais estejam completamente estabelecidas. Esses são apontamentos legítimos. A previsibilidade é real. O ritmo do terceiro ato é de fato o ponto mais discutível da edição final do filme. Mas o público respondeu ao que os críticos descartaram como previsível de um jeito que revela algo importante sobre por que essa franquia ainda existe 40 anos depois. Karate Kid nunca foi uma franquia de surpresas narrativas. Nunca foi cinema de subversão estrutural. Foi sempre uma franquia de execução emocional dentro de uma estrutura conhecida menos da mesma forma que um grande romance ao vivo. Não é emocionante porque você não sabe que vai terminar em abraço, mas porque o caminho até esse abraço foi construído com verdade suficiente para que o momento final signifique alguma coisa. O público de Karate Kid Lendas entendeu isso. E a nota de 91% no Rotten Tomatoes e o a menos no CinemaScore são o resultado de um público que saiu das salas sentindo que o contrato emocional da franquia havia sido cumprido. Agora, os números de bilheteria contam uma história mais complexa. Fim de semana de estreia, menos 30 de maio de 2025, menos rendeu 20,3 milhões de dólares domesticamente. Em 3.809 salas, o resultado ficou abaixo das projeções iniciais da Sony, que trabalhava com um intervalo entre 25 e 30 milhões. O filme abriu em terceiro lugar, atrás de Lilo e Stitch, que naquele fim de semana somava já mais de 230 milhões em bilheteria doméstica acumulada a menos, e de Mission Impossible, The Final Reckoning, que operava com um impulso de IMAX e formatos premium, para um filme de 45 milhões de dólares de orçamento. Não era catástrofe menos, mas não era triunfo. O que aconteceu nas semanas seguintes foi mais interessante. As pernas do filme, o índice que mede quantas vezes o maior fim de semana foi, multiplicado ao longo da corrida no cinema, menos chegaram a 259. Para referência, um blockbuster de ação típico tem pernas entre 20 e 25. Karate Kid, Lendas ficou acima da média, o que indica que o público boca menos a menos. Boca funcionou. Pessoas que foram na segunda ou terceira semana fizeram porque conhecidos
recomendaram, não porque o marketing do estúdio sustentava o interesse, no fim da corrida doméstica. O total americano e canadense foi de 52,5 milhões de dólares. Internacionalmente, o filme arrecadou 61,9 milhões de dólares adicionais, um total mundial de aproximadamente 114 a 117 milhões de dólares. Dependendo da fonte e da data de corte da contagem, com um orçamento de produção de 45 milhões, esse resultado representa um retorno sólido para a Sony. Não é um hit gigante menos, mas definitivamente. Não é um fracasso para contextualizar dentro da própria franquia. O Karate Kid de 2010, com Jaden Smith e Jackie Chan, arrecadou 359 milhões de dólares em todo o mundo, com um orçamento de 40 milhões. Era um filme diferente, num mercado diferente, menos numa época em que Jaden Smith carregava o poder de atração da família Will Smith no seu pico. E numa janela sem competição de franquia do porte do que existia no Memorial Day de 2025, comparar os dois números diretamente seria ignorar contextos completamente distintos. O que a bilheteria de Karate Kid Lendas confirma é algo que o mercado de cinema familiar tem mostrado repetidamente nos últimos anos. O público que cresce consumindo franquias no streaming desenvolveu um relacionamento diferente com a ida ao cinema. 6 temporadas de Cobra Kai criaram uma base de fãs enorme, menos mais uma base habituada ao sofá. Não há sala de cinema. Reconquistar esse público para o cinema exige um produto que ofereça algo que o streaming não pode replicar. E carai, Kid Lendas ofereceu isso parcialmente, menos a experiência de ver Jackie Chan e Ralph Macchio juntos, numa tela grande, é genuinamente diferente de qualquer coisa disponível no streaming. Mas não completamente, no sentido em que um espetáculo visual de escala épica confere ao cinema uma vantagem irrecusável. O Metacritic, que usa um sistema de média ponderada das avaliações críticas em vez de simples percentual, deu ao filme uma nota de 53 em 100 menos classificado como Mixed or Average Reviews. O score de usuários na mesma plataforma foi significativamente mais alto, alinhado com o padrão que o Rotten Tomatoes mostrou, onde Karate Kid Lendas se encaixa na história da franquia cinematográfica. A resposta honesta é, em segundo lugar, na afetividade do público, logo atrás do filme original de 1984 menos, e provavelmente à frente de todos os outros. Quando se considera a recepção de espectadores contemporâneos, a trilogia original envelhece com os olhos da nostalgia de quem cresceu com ela. Karate Kid, Lendas funciona para novos espectadores, sem exigir que eles tenham crescido com os filmes anteriores. E esse é um mérito real de roteiro e direção. O Karate Kid de 1984 ainda é o parâmetro, sempre vai ser... Aquele filme capturou algo sobre a experiência de ser forasteiro, né? Sobre a relação entre professor e aluno, sobre o que significa lutar por algo com o coração inteiro, que raramente o cinema consegue capturar com aquela precisão. É um filme que envelheceu de uma forma que poucos filmes de ação familiar consegue envelhecer menos com dignidade e com a capacidade de ainda ficar emocionalmente uma audiência completamente nova. Karate Kid, Lendas, não substitui aquilo. Não foi feito para isso. Foi feito para continuar uma conversa que o cinema dessa franquia havia interrompido em 2010, para apresentar essa conversa a uma geração nova. E para honrar o legado de dois personagens, Mr. Han e Daniel LaRusso, que passaram a existir muito além dos filmes que os criaram. Isso ele fez com competência, com coração e com um protagonista novo que tem tudo para carregar esse universo pelos próximos anos. E quando 91% do público que foi ao cinema concordou com isso, ficou claro que a Sony tinha feito a coisa certa ao finalmente. Colocar esse filme na tela tem um teste simples que aplico a qualquer filme de franquia para decidir se ele valeu a pena existir. Não é a bilheteria, não é a nota da crítica. É quando os créditos sobem, o mundo daqueles personagens ainda está vivo na sua cabeça? Com Karate Kid Lendas? Tá. Lee Fong continua lá. O Sr. Han continua lá. Daniel LaRusso com
Aquele olhar de homem que carregou um legado por 40 anos e que finalmente encontrou alguém digno de recebê-lo, continua lá. Não porque o filme seja uma obra-prima técnica, não porque tenha reinventado o gênero, mas porque fez o que os melhores filmes dessa franquia sempre fizeram. Colocou personagens reais em situações familiares e encontrou a verdade emocional dentro delas. Isso numa época em que o cinema de ação familiar frequentemente produz personagens que são funções de roteiro, em vez de pessoas, não é coisa pouca. Então vamos ao veredicto honesto, com os olhos abertos para o que funciona e para o que tropeça. O que funciona nesse filme, funciona de verdade. Ben Wong é uma descoberta genuína menos um ator com a rara combinação de credibilidade física, profundidade emocional e presença de tela que um papel desse porte exige. Ele carrega o filme sem deixar o peso aparecer, o que é a definição de um protagonista natural. A química entre Jackie Chan e Ralph Macchio é tão boa quanto qualquer fã da franquia poderia esperar, e em alguns momentos supera as expectativas a uma dinâmica de irritação mútua e respeito profundo entre os dois personagens, que parece genuinamente vivida em vez de roteirizada. A decisão de conectar os dois universos da franquia através do prólogo histórico elegante e funciona dentro da lógica própria dessa mitologia. E as sequências de ação, construídas sobre performance real, em vez de ilusão digital, têm uma qualidade de presença física que o cinema de ação moderno raramente oferece. O coração emocional do filme menos a história de Lee com o luto do irmão. A paralisia que esse luto criou nele e a jornada de encontrar uma forma de existir plenamente num mundo em que Bio não existe mais. É tratado com uma honestidade que surpreende dentro do gênero. Karate Kid, Lendas, não resolve o luto de Lee com uma vitória num torneio. Resolve com uma escolha interna que a vitória no torneio apenas reflete. Essa distinção é a diferença entre um filme que tem algo real a dizer e um filme que usa emoção como decoração. O que tropeça é igualmente real e merece ser dito sem eufemismo. O ritmo do segundo para o terceiro ato tem um problema de compressão. Há uma transição que acontece rápido demais, onde o filme vai da crise emocional central de Lee para a preparação da competição sem deixar o espectador respirar no espaço entre as duas coisas. A consequência é que a resolução emocional do terceiro ato, embora bem executada em si mesma, chega ligeiramente antes de estar completamente ganha. É uma questão de 10, talvez 15 minutos que a edição final poderia ter encontrado espaço para incluir, e que a lógica comercial de manter o filme abaixo de 100 minutos provavelmente cortou. Minnawen é subutilizada de forma que beira o desperdício. A Doutora Fon como personagem tem uma história interna rica que o roteiro apenas toca antes de seguir em frente. Wen faz muito com pouco menos, mas é impossível não pensar no que poderia ter sido com mais. No universo hipotético em que esse filme tivesse 15 minutos a mais, aqueles minutos deveriam ter ido, ao menos em parte, para ela. O antagonista jovem, Connor, recebe desenvolvimento suficiente para funcionar narrativamente, mas insuficiente para ser lembrado. É o tipo de personagem que cumpre sua função e desaparece sem deixar rastro emocional, num filme em que todos os outros personagens principais deixam rastro emocional real. Essa leveza do antagonista, ela é perceptível. E a história de Mia, embora bem atuada por Sadie Stanley, existe num estado de incompletude que provavelmente será resolvido numa sequência. Para este filme, ela tem momentos genuínos, mas nunca alcança o patamar de presença que Elizabeth Shue alcançou em O Karate Kid Parte 2, ou que os personagens femininos de Cobra Kai eventualmente conquistaram. É uma personagem em processo, o que é aceitável numa primeira entrada, mas que o espectador percebe. Então, quem deveria assistir Karate Kid, Lendas? Se você cresceu com os filmes originais ou com Cobra Kai menos, assista, com as expectativas calibradas para o que esse filme é. Não um evento cinematográfico de proporções épicas, mas uma história bem contada sobre um personagem novo sendo introduzido num universo que você já conhece e ama. Você vai sair satisfeito, provavelmente mais do que esperava.
Se você tem filhos entre 8 e 15 anos, menos assista com eles. Karate Kid Lendas é genuinamente o tipo de filme que pode criar uma relação emocional entre uma criança e uma história que vai durar anos. O personagem de Li Fong tem a qualidade específica de protagonistas que jovens espectadores internalizam. Aquela combinação de força e vulnerabilidade que faz com que uma criança que se sente forasteira no próprio mundo enxergue no personagem um reflexo possível de si mesma. Se você nunca viu nenhum filme da franquia Karate Kid, menos assista também. Mas talvez passe uma hora assistindo ao Karate Kid de 1984 antes. Não porque Karate Kid Lendas exige esse conhecimento para funcionar. O filme foi cuidadosamente construído para funcionar como ponto de entrada independente, mas porque a experiência de ver Daniel LaRusso e o Sr. Han em cena é significativamente mais rica quando você carrega a história deles. Se você busca originalidade estrutural, narrativa subversiva ou cinema que desafie formalmente o gênero, este não é o filme para você, e não há desonra alguma nisso. Karate Kid Lendas não é esse filme e nunca tentou ser. Há uma última coisa que precisa ser dita sobre Karate Kid. Lendas, uma que transcende a análise técnica e que é, talvez, a razão mais honesta para que esse filme importe. Jackie Chan tem 71 anos. Ralph Macchio tem 63. As chances de que esses dois homens, nesses papéis específicos, voltem a dividir a tela com a intensidade e presença que demonstraram aqui, são incertas. O cinema é implacável com o tempo, e o tempo é implacável com todos nós. Karate Kid Lendas capturou esses dois atores, nesses dois personagens, nesse momento específico das suas carreiras e das suas vidas. E fez isso com dignidade, com um afeto genuíno pelo material e com a seriedade que uma franquia de 40 anos merece. Isso é um documento não apenas de entretenimento, é um documento de um encontro que não existia antes e que existiu aqui neste filme, desta forma, décadas de Karate Kid convergindo numa única história, num único protagonista novo, num único momento em que dois mundos separados decidiram ser o mesmo mundo. E no centro de tudo isso, um jovem chamado Ben Wong, que chegou a esse set sem nunca ter treinado artes marciais. Passou 2 meses aprendendo a mover o corpo como alguém que treinou a vida inteira. Enfrentou o peso de uma franquia icônica. Sobre os ombros, dividiu a tela com 2 ícones do cinema mundial. E entregou uma performance que fez 91% do público que foi ao cinema acreditar nele completamente. 41 anos de Karate Kid e a franquia ainda é capaz de apresentar alguém novo que vai fazer os próximos 40 anos valerem a pena acompanhar. Isso, no fim das contas, é a melhor coisa que se pode dizer de qualquer filme de franquia. Não apenas que honrou o passado, mas que abriu uma porta para o futuro. Karate Kid Lendas fez as duas coisas